Então apresento para vocês o nosso papo com ela, que é psicóloga com especialização em psicanálise, Mônica Machado. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-la aqui. Prazer. Vou dar a minha voltinha para a gente conversar. Como é que você está já abrindo o nosso assunto, pensando nessa volta aí das aulas, com o nosso assunto traumas da infância? O que você acha que a gente vai viver já já com essa questão da pandemia? Tem tanto trauma para a gente discutir, mas eu acho que esse pode ser um início bacana para a nossa conversa. Sim, que é o que está acontecendo, né? Desde o começo do isolamento já houveram essas ansiedades, são os sinais dos traumas de infância, né? Então repercute exatamente no momento de exaustão ou de uma mudança drástica, né? E aí vem esses traumas que eles são causados na infância e vem na latência na idade adulta. Pois é. Só que o nosso objetivo, claro, é entender como a gente pode se comportar para tirar todos esses traumas da nossa vida, caso em algum momento na fase adulta a gente se recorde. E aí uma pergunta importante que eu quero te fazer, antes da gente seguir com as imagens que as meninas prepararam, é a seguinte: você acha que dependendo do momento que então a gente acolhe essa criança e esse trauma o quanto antes, de fato, quando ela estiver ali numa posição já adulta, ela vai agir de uma forma diferente e é possível sim se livrar do trauma? Não tem uma receita, né, exata, porque o trauma ele acontece a partir da fantasia da criança. Tá. E toda criança, ela começa a fantasiar no período dos 7, 8 anos. Então, dependendo de como ela enxerga, como ela fantasia aquele comportamento do pai e da mãe, né, ou dos primeiros cuidadores, ela vai colocar ali, né, no inconsciente e ela vai reproduzir isso na idade adulta. Então, todos nós, seres humanos, indivíduos, temos nossos traumas. Não tem jeito. Não tem jeito. Só temos que lidar bem com eles, né? Através da terapia, através do resultado de uma análise, que aí você entra em contato com esse trauma e consegue descobrir em que sintoma ele está vindo no momento da sua vida. Perfeito. Vamos começar então com alguns traumas, os mais comuns, né, observados, relatados aí, que podem ocorrer na infância, na tela. Vamos lá, vou ler para vocês. Medo, então, de se relacionar com outras pessoas, baixa da autoestima, dificuldade de lidar com o fracasso, insegurança e timidez, medo de falar em público, agressividade e impulsividade e culpa constante. Comuns mesmo. Esses comportamentos, eles relatam um comportamento na idade adulta de insegurança, que provavelmente a criança sofreu muita opressão, muita regra, muita ordem, lei. E aí, geralmente, a criança, ela aprende, né? E ela aprende sabendo o seu limite, não tendo um limite imposto para ela, né? Que a criança ela precisa desenvolver, como eu disse, fantasiar. E através da fantasia é que ela começa a se colocar no mundo, né? Porque até então ela era a continuidade da mãe, né? Ela se vê de uma forma só. E aí, quando ela começa a se descobrir no mundo fantasioso que ela cria, e dependendo do ambiente, se ele tiver uma estrutura adequada, não for um ambiente de brigas, de muita ordem, como eu acabei de dizer, do pai ou da mãe, não deixar o filho brincar num determinado momento, ou não deixar espalhar os brinquedos, isso daí é muita regra para uma criança. A criança precisa ser criança e não viver como um adulto. É diferente, então, educar e criar uma criança, então, educada, do que, então, uma criança só com regras e imposições. Isso. Também não pode faltar regra, né? Que ela precisa saber o limite dela. Tá. Porque se a criança também não tiver limite, vai ser aquele adulto inconsequente que a gente vê por aí, né? Que pode tudo, faz tudo. E não é fácil, até porque eu toquei no assunto da pandemia, eu enxergo essa questão do ambiente escolar, então, da instituição escola, aquele local
o lugar para as trocas de uma vida, daquela faixa etária de tantos anos que nós vivemos na escola. Porque eu tenho um medo das pessoas acabarem confundindo as coisas, e aí queria ouvir a sua opinião. E é claro que a gente entendeu que o online funciona para muita coisa, e é claro que a tecnologia está nos ajudando. No entanto, eu tenho um medo de, então, não precisamos mais deste outro lugar para a gente ter trocas e para a gente aprender. E isso é uma coisa que me apavora, porque eu acho que as crianças trocam muito mais questões emocionais até do que o próprio ensino, porque o ensino, tem criança que precisa de reforço e não vai ser na escola, vai ser em casa, tem criança que vai repetir de ano, tem criança que aprende antes do professor ensinar. Então, você concorda, sim? Concordo. Que isso é um problema? Eu sou super a favor desse contato das crianças, né, que no isolamento elas sofreram muito, né, de ficar em casa, somente em casa, não poder interagir com outra criança da sua idade, porque a criança, ela é educada em casa. E ela leva para a escola o que ela aprendeu. É diferente, não é na escola que ela é educada. Os pais educam. E na escola elas interagem com outras crianças, com a professora, que é o poder, né? Está no lugar da mãe. É a liderança. É a liderança. Então ela precisa desse espaço. Necessariamente a criança precisa desse contato. Infelizmente a gente passou aí um período que elas sofreram bastante, as mães também, né? Os pais. Porque com uma criança em casa fechada, com muita energia e querendo fazer, brincar, então isso causou sofrimento para ambos, né? Sem dúvida. E até para que agora a gente consiga entender essa relação do trauma nessa fase infantil e na fase adulta, como é que a gente identifica? Então, normalmente quando você tem o trauma, a situação tem que acontecer novamente para você voltar um pouco ali e relembrar esse trauma. Muitas vezes as crianças já apresentam um trauma na infância mesmo, né? Através do terror noturno, a ansiedade exacerbada. Então elas já dão os sinais ali de que algo está errado no ambiente, né? Então os pais ficam atentos. E muitas vezes até na escola eles classificam como hiperatividade. Mas às vezes é uma ansiedade que a criança não sabe falar. Ela fala através do sintoma que vem no corpo. Então quando ela fala, quando ela apresenta, ela fala, está acontecendo alguma coisa aqui desestrutural. E aí é quando os pais têm que ficar atentos e buscar uma ajuda profissional. Eu acho que a gente chegou num momento, Mônica, que assim, a gente não sabe mais o que é o normal. Sim. Nós perdemos a noção do que a gente considera normal. Então você vê a criança com um pouco mais de ansiedade, você diz, poxa, mas também, né, gente, normal, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. E aí? Qual é, então, a nossa linha? Qual é o limite desse normal? O que já passou, né, da questão normal, mesmo pensando que hoje elas estão numa vida muito diferente das que a gente teve, né, do momento que a gente viveu quando criança. Então, essa é a minha pergunta. Onde é que está ali o limite do normal? O limite, não tem limite, né? O normal é como cada um enxerga, como cada família enxerga essa evolução, né? Evolução humana, evolução de mundo, tecnologias, acessos, né? Muito fáceis. Então, cada família vai colocar ali como ela determina esse novo normal. Porque o normal é como você se coloca no mundo, na sociedade. Importante saber o seu lugar na sociedade, como você quer viver na sociedade. Então isso vai ser individual de cada família? Exatamente. É notar então a mudança, a gente conhece os filhos. Sim. É notar a mudança deles e entender se aquilo está passando sim um pouquinho do limite. Exato. Não é fácil não, gente.